Olá, me chamo Cleiton Melick, sou orientado da professora doutora Ana Luísa Bachmann-Schogor. Irei apresentar um estudo sobre a estabilidade do leite submetido a diferentes metodologias de avaliação. O presente trabalho, então, ele foi realizado dentro do projeto intitulado como Qualidade do Leite em Tempo Real, o que a cadeia láctea pode ganhar com isso. Fazendo uma breve introdução sobre o assunto, segundo o IBGE, no ano de 2018, a produção brasileira atingiu a marca de 33,83 bilhões de litros, destacando-se então a região sul do país, que possui 35% de toda essa produtividade. Falando sobre o estado de Santa Catarina, vale destacar que ele fica na quinta colocação do ranking de estados com maiores produtividades, com 2,97 bilhões de litros. Dentro do estado, a região oeste possui 78,1% da produtividade estadual, mas diante de toda essa produtividade, ainda possuímos uma dificuldade de identificar a real estabilidade do leite a nível de campo, e o presente trabalho traz uma metodologia alternativa como uma possível solução para isso. Em relação aos materiais e métodos, utilizou-se então uma amostra de 25 animais individuais e 50 amostras de tanques de expansão. Os animais individuais utilizados no trabalho apresentavam números de parto e dias em lactação variados. Já as amostras de tanques de expansão, elas foram obtidas através do auxílio de uma empresa de nutrição regional. As amostras então foram homogeneizadas e armazenadas a 4 graus Celsius para que não obtivesse nenhuma alteração na composição ou na estabilidade desse leite, seguindo as normas da ISO 707. Para o presente trabalho, utilizou-se 3 metodologias de análise, sendo esta estabilidade ao etanol, análise por espectroscopia de bioimpedância elétrica e estabilidade ao alizarol. Porém, comparou-se apenas as metodologias de estabilidade ao etanol e análise de espectroscopia de bioimpedância elétrica. Para complementar as análises, utilizou-se então as análises de pH e teste de fervuras conforme o fluxograma descrito para diagnóstico de leitilina por Zanella e Ribeiro. Para comparar o efeito do método de análise sobre a frequência de amostras estáveis em cada faixa de concentração avaliada no trabalho, foi avaliado através da tabela de contingência 2x2, utilizando o teste de Chi-quadrado de Pearson, onde dentro dessa tabela as amostras eram classificadas como instáveis ou estáveis dentro de cada metodologia de avaliação. As análises então foram realizadas utilizando o pacote estatístico JMP 8.2 e foi adotado P menor que 0,05 como nível de significância. Essas são as faixas que foram realizadas as avaliações. Falando sobre os resultados e discussão do trabalho, trago os resultados da estabilidade de amostras de animais individuais, onde podemos observar que houve diferença estatística em todas as faixas de concentração avaliada. Porém, gostaria de destacar também um maior percentual de amostras estáveis para a metodologia de EBE. Em relação aos resultados de amostras oriundas de tanque, gostaria de ressaltar que não houve diferença estatística na faixa de 70 a 72, faixa essa que corresponde à instrução normativa vigente ao momento, e nas demais faixas obteve-se diferença estatística, seguindo o padrão de um maior percentual na metodologia de EBE. Para complementar então as análises, trago os resultados de pH de amostras de animais individuais e de tanques de expansão, onde podemos observar que tanto o pH
mínimo e máximo de tanques de expansão e de animais individuais, eles se mantiveram dentro das faixas onde se considera ideal. E também, quando essas amostras foram submetidas ao teste de fervuras, todas elas apresentaram-se estáveis. Isso nos remete talvez a uma possível maior potencial de assertividade pela metodologia de EBE. Sobre a metodologia de EBE, eu gostaria de ressaltar que a metodologia ela pode ser melhorada constantemente e ainda pode ser adicionados outros fatores na interpretação. E que, diferente da estabilidade ao etanol, ela não é um teste subjetivo e muito menos se porta de forma agressiva em relação à amostra. Porém, existem poucos estudos científicos que avaliam o uso da bioimpedância elétrica para a avaliação de leite-lina. Também vale ressaltar que a metodologia não traz análises subjetivas. As análises não são subjetivas e sim quantitativas e em tempo real e sem uso de reagentes químicos. Como conclusão, então, gostaria de concluir que os métodos de estabilidade térmica foram equivalentes para amostras de tanques nas faixas de 70 a 72 mas que todavia a metodologia de espectroscopia de bioimpedância elétrica ela deve sofrer um aperfeiçoamento e em relação a uma possível análise de pH em tempo real e também ao aquecimento dessa amostra a temperaturas que não interfiram a carga elétrica. Gostaria de deixar meus agradecimentos à FAPESC, ao Estado de Santa Catarina, ao CNPq e à UDESC.